Olá, meu amigo, vamos lá, vamos continuar então com as informações, né? Nós vimos no vídeo passado que os adventistas se apegam a um tal calendário judaico-caraíta, né? Só que eu particularmente busquei muito essa informação, não consegui achar, busquei informações de outros que fazem vídeo também no YouTube, outras pessoas que estão tentando trazer informações para os adventistas, se eles tinham alguma informação sobre este calendário judeu-caraíta, e eles também não encontraram nada. Lembrando então que estes vídeos, essa série de vídeos, não é para falar da denominação, não é para falar de Ellen White, não é para falar de líderes religiosos, não. Não como pessoas, como candidato à salvação, como eu, como você. Não, nada disso. Eu estou trazendo aqui referências que tocam nessas pessoas, porque fizeram a história, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas meramente informativo, ok? Então, vamos ao vídeo. Os judeus e os caraítas dizem sobre 22 de outubro de 1844. Vamos ver. Bom, no outono de 1998, houve um contato com modernos judeus rabínicos e caraítas com respeito ao velho calendário judaico-caraíta e a possibilidade de que o dia da expiação tenha sido celebrado em 22 de outubro do ano de 1844. Gostaria de compartilhar alguns de seus comentários. Dr. Daniel Frank, ele diz assim: na realidade, não há coisa tal como um calendário caraíta perpétuo, uma vez que a real celebração de festivais geralmente se determina por observação. Eles usam, de fato, calendários que os ajudam a determinar quando calcular. Dr. Philip Miller, bibliotecário do Instituto de Religião, Nova York, diz assim: diferentemente do calendário rabínico, não existe calendário caraíta perpétuo. Nehemia Gordon, Jerusalém, Israel, também diz alguma coisa. No século XIX, os caraítas geralmente estabeleciam os feriados com base em cálculos muito inexatos e primitivos, e não na real observação da lua nova. Ademais, nesse período, diferentes comunidades caraítas seguiam diferentes sistemas de cálculo e podem ter havido, por alguns dias, em sua observância, alguma diferença. Will Linden: se os adventistas desejam reivindicar que todas as autoridades judaicas têm estado erradas, e somente a pequena seita dissidente dos caraítas, tinha o único verdadeiro calendário, bem, eu gostaria de ver um certificado com a assinatura de Deus nele. Tracy Rich: não creio que seja possível que o Yom Kippur, o dia da expiação, caísse tão tardiamente como em 22 de outubro, no calendário de Hillel. Julgo que a data mais tardia em que poderia ter caído seria algum tempo em torno de 15 de outubro. Um rápido exame em seu calendário, o dos caraítas, confirma que está fora de sincronia com o calendário de Hillel, que os judeus rabínicos não caraítas utilizam. Professor Prohovsky, Universidade de Padua, diz assim: o dia da expiação nunca ocorreu tão tarde no ano quanto em 22 de outubro. É importante que os modernos pesquisadores entendam que os caraítas eram uma comunidade judaica muito pequena e espalhada sem qualquer corpo governante central. Não havia um calendário caraíta universalmente aceito. E assim, é possível que várias comunidades caraítas celebrassem seus festivais em diferentes dias e estivessem fora de sincronia com os judeus rabínicos. Por exemplo, considerem como os cálculos caraítas modernos das fases da lua em 1844 e os dias santos anuais em 98 e 99, diferentes apenas ligeiramente daqueles admitidos pelos judeus rabínicos. Fases da lua nova calculadas em 1844 pelos caraítas e pelos judeus rabínicos. Caraítas, 12 de setembro de 1844. Judeus rabínicos, 14 de setembro. Dias santificados de jejum, escolhidos em 1998 e 1999, calculados pelos caraítas e pelos judeus rabínicos. Vamos lá. O Rosh Hashanah,
os caraítas, 22 de setembro de 1998. Judeus rabínicos, 21 de setembro de 1998. Yom Kippur, os caraítas, 1º de outubro de 1998. Os judeus rabínicos, 30 de setembro de 1998. Sukkot, caraítas, 6 de outubro de 1998. Judeus rabínicos, 5 de outubro de 1998. O Peshá, caraítas, 1º de abril de 1999. Judeus rabínicos, 1º de abril de 1999. Desses cálculos, pode certamente argumentar que os caraítas poderiam ter celebrado o dia da expiação no mesmo dia ou ao menos 2 dias antes ou depois dos judeus rabínicos, certo? Contudo, existe documentação de que os caraítas celebraram o seu dia da expiação no mesmo dia dos judeus rabínicos. Que dia? 23 de setembro. Com a palavra, o rabino caraíta Yosef Ibrahim Marzuki, um dos primeiros céticos com respeito à crença adventista quanto ao dia da expiação ter caído em 22 de outubro de 1844, foi o ex-pesquisador adventista do sétimo dia, o Ballinger. Ballinger escreveu em seu periódico The Gathering Call, em maio e junho de 1941, diz assim: em 22 de outubro de 1844 tem sido um tempo crucial para os adventistas, uma vez que seus pioneiros fixam sobre tal data a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo e ainda se apegam tenazmente a essa data, a despeito de todos os fatos ao contrário. O dia da expiação caiu em 23 de setembro de 1844 em vez de 22 de outubro. Isso pode ser facilmente demonstrado consultando-se qualquer almanaque judaico da época ou qualquer autoridade judaico-ortodoxa. Eles celebraram o dia da expiação em 1844, no dia 23 de setembro. Os defensores da ideia, os adventistas, declaram que, conquanto aos judeus ortodoxos possam ter celebrado o dia da expiação em 23 de setembro, os judeus caraítas o observaram em 22 de outubro. Foi realizada uma cuidadosa investigação e foi descoberto que esta é uma falsa alegação. O rabino-chefe dos caraítas, os caraítas do Cairo, Egito, Yosef Ibrahim Marzuki, em resposta a uma indagação quanto ao dia em que celebraram a expiação em 1844, escreveu o seguinte, vamos lá. Quanto às datas da Páscoa e do Yom Kippur, são as seguintes. Segundo os judeus caraítas, no ano de 1843, o Yom Kippur caiu numa quarta-feira, dia 4 de outubro, e exatamente a mesma data segundo os rabínicos. No ano de 1844, caiu numa segunda-feira, 23 de setembro, tanto para os caraítas quanto para os rabínicos. Quem era, então, o rabino Yosef Ibrahim Marzuki e por que sua resposta à consulta de Ballinger tinha autoridade sobre tal questão? Bom, no processo de responder a essas perguntas, foi dedicada uma pesquisa bastante ampla em websites caraítas e a resposta foi a seguinte. Sou levado a crer que o relatório de Ballinger baseia-se em algum tipo de carta de Yosef Ibrahim Marzuki. Isso parece-me provável porque houve uma tal pessoa ativa na comunidade caraíta do Cairo em 1941. Mourad el-Qodsi, em seu livro Os Judeus Caraítas do Egito, refere-se a Yosef Ibrahim Marzuki como chefe da comunidade caraíta nesse período. Quanto el-Qodsi não faça menção à correspondência com Ballinger na página 221, el-Qodsi escreve o seguinte: Yosef Ibrahim Marzuki, mesmo do concílio religioso, então deputado da comunidade por muitos anos. Às vezes, especialmente nos anos da década de 30, ele era a única autoridade. Na página 59, el-Qodsi declara que Yosef Ibrahim Marzuki era o dirigente executivo da comunidade em 1940. Nehemiah Gordon, Jerusalém, Israel, diz assim: não pode haver dúvida que Yosef Ibrahim Marzuki, mencionado por el-Qodsi, é a mesma personalidade referida por Ballinger. Confirmação adicional da pesquisa de Nehemiah Gordon ocorre com o Dr. Philip Miller, que escreve o seguinte: Marzuki era um homem muito instruído, e se disse que as datas coincidiam, então provavelmente isso se deu. Bom, a alegação dos adventistas do sétimo dia de que os caraítas celebraram o dia da expiação um mês depois dos judeus rabínicos ortodoxos é meramente um mito.
22 de outubro de 1844 é uma teoria não bíblica, historicamente falida, sustentada simplesmente sobre uma falsa profetisa. Quem? Certo, Ellen White. Já passou do tempo para os dirigentes adventistas admitirem a verdade a respeito de 22 de outubro de 1844. Já passou esse tempo, já nasceu, amadureceu, já apodreceu, já caiu do pé. Se fossem persistir informações lá atrás, século passado, já na minha época, quando eu entrei para a denominação adventista, lá na década de 80, virando 90, poderia até se enganar um pouco. Na década de 60, 70, 50, 40, que os crentes mal sabiam escrever o próprio nome, aí enganava-se perfeitamente, mas hoje era da informação, a informação está aí, para todos nós podemos acessar. E eu creio muito que essa possibilidade, essa facilidade da informação é algo que o Criador está disponibilizando para todos nós. Tá certo? Legal que você veio até aqui. Terminamos mais esse conjuntinho de 2 vídeos sobre o tema dos caraítas. Vamos falar mais ainda para frente sobre esse tal 1844, decepção, Guilherme Miller, e olhou, passou do santo para o santíssimo. Nós vamos ver mais aí. Tá certo? Vai lá, dá um pulinho, tá aí a marquinha para você se inscrever, dá um joinha lá, dá um like legal lá, porque isso é importante, pede para as pessoas se inscreverem, ok? Até o próximo vídeo, um abraço!